Amém, meus irmãos. Vou compartilhar mais um dia do alimento diário com vocês. E estamos na semana 4 do alimento diário. E eu vou compartilhar a porção da terça-feira. O título da terça-feira é A Recuperação do Governo de Deus, de Nimrod a Abraão. O versículo para nós lermos com oração é Êxodo 19, do 5 ao 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, aqui no dia de hoje, está contando aqui, né, de maneira resumida, né, a história do homem de Nimrod a Abraão. Então, nós já conhecemos a história do dilúvio, né? A terra estava habitada por homens maus e homens que praticavam toda a sorte de pecados, né? E coisas que não agradavam o Senhor. Então, Deus estava muito insatisfeito com o homem, né? E por isso ele mandou esse dilúvio. Mas Noé, né, foi escolhido por Deus. Deus escolheu Noé, né, que era um homem justo e íntegro, para se salvar desse dilúvio, né? Ele e sua família puderam se salvar desse dilúvio por meio da arca, né? Aí, após o dilúvio, né, é que vem, né, essa geração, né, de Nimrod, que era filho de um homem chamado Cush. E na sua época, Nimrod ele acabou se tornando um líder, mas um líder no aspecto negativo, porque ele foi um líder que ele pregava o quê? Pregava a independência de Deus, né? Então Nimrod ele dizia que o homem não precisava de Deus, que o homem poderia viver sozinho, né? Poderia se cuidar muito bem sozinho, né? E todas as coisas, né, que ele precisasse, como segurança, como entretenimento, né, ele mesmo poderia, né, fazer e não precisava de Deus para isso, né, e né, criar seus próprios meios, né, garantir a sua segurança, seu sustento, né, uma vida totalmente independente de Deus, né. E aí o que aconteceu, né? O homem ele se declarou independente, né? Só que tinha uma coisa que ele não tinha controle, né? Que era a natureza, né? E naquela época, uma das formas, talvez a principal forma na época de sustento era a agricultura, né? As plantações e, obviamente, depende das chuvas, né? Da questão das chuvas, e o homem não tem controle sobre as chuvas, né? Não tem controle sobre a natureza. Então o que o homem fez? O homem, mais uma vez, né, se equivocando, né? Mais uma vez, de uma forma que desagrada a Deus, ele criou ídolos, né? Aí ele criou aqui os ídolos, os deuses, né? Para tentar conseguir benefícios em troca. Aí surgiu o deus da agricultura, né, e para abençoar as plantações e colheitas, mas tudo errado, né, irmãos? O que o homem deveria fazer? O homem deveria se voltar ao próprio Deus e não criar ídolos, né, para substituir Deus, né? Então isso novamente desagradou muito a Deus, né? Só que no meio daquela geração idólatra, Deus decidiu chamar um homem, né, que é Abraão, né, para introduzir novamente o seu governo na terra. Então, né, irmãos, é maravilhoso que sempre, né, o Senhor ele encontra um homem no qual ele pode dar continuidade ao seu plano, né? Com Noé foi assim, né? Tá?
Enquanto todo mundo estava remando para uma direção, né, Noé estava remando para outra, né? Ele estava meio que remando contra a correnteza do mundo daquela época, né? Todo mundo não queria saber de nada, né? Não queriam saber de Deus naquela época. Só Noé que estava remando ali na direção contrária, né? E só ele pôde se salvar, né? E aí mesma coisa com Abraão, né? Numa geração, no meio de uma geração idólatra, Deus pôde chamar Abraão. Então é isso que eu ganho no dia de hoje, irmãos, né? Que o homem, né, natural, ele tem por tendência sempre querer ser independente de Deus, querer fazer as coisas sozinho, sem depender de Deus, né? Mas isso é um grande erro, né? E também, né, o Senhor, por mais que haja uma situação muito degradada, onde a grande maioria esteja desagradando a Deus, né, sempre vão existir homens tementes a Deus para dar continuidade ao seu plano. Amém? Louvado seja o Senhor. Desejo aos irmãos uma abençoada terça-feira. Amém.